Olá, vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Eu espero que vocês gostem, tenho certeza que vão gostar da minha entrevistada, a Leilane Neubart, uma amiga e uma jornalista que eu gosto muito. A gente já fez viagens juntas, quando eu vou ao Rio eu tento encontrá-la e eu achei interessante a gente saber como é que está uma amiga do outro lado. Aqui, a Leilane já entrou, estou vendo a Leilane, deixa eu visualizar, aceitar a Leilane aqui. Vocês podem participar com a gente, com perguntas. Vamos lá. Oi, Leilane, você está me vendo? Ainda estamos aguardando para ela entrar. Olá, Leilane. Oi, Mona, tudo bem? Tudo bem? Que delícia fazer essa ponte aérea com você. Muito Bom bom. domingo para você e para todo mundo. Com certeza. Eu estava sempre fazendo umas lives um pouco mais sérias, entrevistando médicos e psicoterapeutas nesse momento difícil, mas inspirada por um amigo muito querido, que é carioca, como você, o Fábio Baeta, que começou na primeira semana da quarentena a fazer uma live assim, bora conversar, porque ele sentiu que as pessoas Eu estavam começando a adoro o ficar. Fábio, ele participa super de tudo, Twitter, Instagram. Ele vai entrar aí daqui a pouco, o Fábio vai dar notícia, vai, né? Com certeza. Fábio, se você estiver por aí, ele tem o blog Sincerão, de repente ele está pelo blog. Ele é um cara muito incrível, de uma generosidade absurda, sempre faz os convites para mim, um querido. E ele passou uma semana conversando e eu falei, Aí, já nossa, eu mandou tinha um... coraçãozinho, Mona, já mandou Oh, então, eu falei, vamos fazer um como vai você aí do outro lado, que eu quero saber como estão as pessoas do outro lado, e você é uma querida amiga, uma excelente profissional, uma das jornalistas que a Globo mandou de volta para casa, para entrar de casa, né, para manter o isolamento e o afastamento social. E aí eu queria saber, então, como é que está sendo para você viver tudo isso, Leilane? Olha, é bem estranho, né? Amanhã eu faço 30 dias, exatamente 30 dias amanhã, dia 20, eu faço 30 dias de isolamento. Eu já passei por várias fases. No princípio, é claro, há um pouco de revolta, né? Porque é como você impedir um médico de clinicar, né? A gente está no pelotão de frente. Eu dou notícias há quase 40 anos. Então, eu não poder dar uma notícia, eu não estar no pelotão de frente num momento como esse, é claro que é difícil. É claro que é muito difícil. No princípio, foi muito difícil. Mas é claro que também você compreende que essa opção é a mais importante diante de tudo que a gente está vivendo, né? Não é uma escolha da direção da emissora. É um cuidado, é uma norma que precisa ser cumprida para que a gente possa ter menos pessoas doentes, para que a gente possa ter os serviços essenciais, como a informação, funcionando melhor. Então, esse primeiro momento foi muito difícil. Aí eu falei, ok, é um desafio. Bora então. Eu sou uma pessoa de uma grande resiliência. Eu me adapto às dificuldades. O desafio é uma coisa que me estimula. Então eu falei, ok, é um desafio? O que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou ter que mudar a minha vida? Como é que eu vou ter que agir daqui para frente? Beleza, vamos lá. Aí você cumpre o desafio. Eu não gosto de trabalhos domésticos, eu não tenho nenhum prazer pelas atividades domésticas, não tenho o menor problema de negar isso. Agora, eu me adaptei. Eu estou fazendo o que é possível fazer. Fala, Déa. Déa entrando aí. Tá Eu todo já vi mundo o Beto. reclamando. Tá todo mundo reclamando que a gente está fazendo uma live muito competitiva, junto com a Simone, junto com várias pessoas. A gente tá. Nossa concorrência tá grande, viu, Mona? Não, Mas a Constança, a querida Constança Pascolato em live, meu Deus, quando eu vi assim, mas, gente, é incrível, né? Porque isso é o que é uma das belezas da internet, que ela possibilita, assim, das pois é, pessoas entrarem e conversarem. Como eu falei, só fiz live exatamente. séria, eu queria fazer uma live um pouco mais leve, eu pensei no final de um domingo, eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber como é que é uma profissional, né? Pelo lado dela, deve ser difícil também entrar, Leilane. A gente sabe que você ali estava na linha de frente,
das 6 da tarde às 8, é um horário super terrível para notícia, tudo acontece, é dificílimo, eu já apresentei jornal nesse momento, eu sempre te admirei ali de salto, mantendo entrando ao vivo com uma velocidade, aí de repente você volta para sua casa, tendo que lidar com a tecnologia, que as pessoas todas estão tendo, né? Afinal de contas. Eu baixei um aplicativo, a Globo me pediu para baixar um aplicativo, que é o mesmo aplicativo que os correspondentes internacionais usam. Então eu entro, mais ou menos, Bel, meu amor, beijo grande. Eu entro mais ou menos como a gente está entrando aqui, só que é num aplicativo com mais qualidade de imagem. Então, agora, eu confesso a vocês que é o seguinte, se você olhar, é porque eu não tenho um outro celular para mostrar aqui, mas eu não tenho nenhum tripé de celular. Meu filho mais novo, aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Meu filho mais novo é videomaker, o Bernardo. E aí, logo no começo, eu liguei para ele e falei, B, pelo amor de Deus, compra um tripézinho para sua mãe usar, porque eu estou entrando de casa numa gambiarra, que é o meu telefone em cima de um pote de cerâmica que eu comprei em Cusco, com uma peça de cristal que eu trouxe da Alemanha atrás para segurar o celular. Enfim, um caos. Mas o Bernardo já comprou e deve estar chegando aí pela internet para mim. Não, outro dia eu vi a Didi Wagner falando que ela entra, não tem tripé, então ela bota o celular contra o laptop. Eu falei exatamente o que eu faço. Se vocês virem, eu tô com o iPad grudado aqui, o celular aqui no WhatsApp para alguma emergência, né, para eu ficar com ele livre, mas uma gambiarra total. E a luz é o que eu tenho de casa, não tenho nenhuma luz excepcional, mas acho que o que importa é realmente a comunicação, a gente passar coisas boas. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo. E a gente tem que falar, essa coisa de você ter se adaptado de um dia para a noite, para reunião de Zoom, para call, para Hangouts, né? É fantástico, as pessoas entraram direto assim no digital. Lembra daquela história do Second Life? Que tinha, as pessoas faziam, a gente tem aquele jogo do Second Life, você vai viver no virtual. De repente, não é que a gente está vivendo no virtual, mas a gente entrou no digital direto, né? De cabeça. Quem sabia, quem não sabia, tá todo mundo treinando, improvisando, descobrindo novas formas de comunicar. Isso que é legal, né? Não, tem algumas coisas que me impressionam nessa situação toda. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal do fã-clube. Você acredita que eu tenho fã-clube? Eles são uns amores. Eu nunca pensei na vida que eu fosse ter um fã-clube. Mas eu tenho. Claro, merece. Todo mundo. Então, tem umas coisas que eu acho geniais. Eu acho assim, o fato da gente estar sobrevivendo de uma maneira mais agradável. O que tem sido mais importante para fazer desse momento de isolamento um momento menos penoso para as pessoas? São justamente as lives e os shows com os artistas, pessoas que têm o seu talento como a sua fonte de renda e que estão oferecendo esse talento gratuitamente na internet, sem ouvir um aplauso. Você imagina o que é para um artista acostumado a um palco, a energia do palco é uma energia que vai e volta. E eles tocam assim como a gente está aqui agora, sozinho em casa, né? Então, eu acho isso me emociona profundamente cada vez que eu vejo um artista tocando. Então, a cultura, a arte, que tem sido tão desprezada no nosso país, que tem sido tão maltratada, que tem sido tão... virou motivo de chacota por conta da Lei Rouanet, é uma perseguição sem fim. São esses artistas que estão abastecendo o público com um pouco de cultura, de bem-estar, de satisfação e de alegria. E o outro grupo, quem é? É o pessoal de educação física, que normalmente também é um grupo que ninguém liga muito, é uma das faculdades que as pessoas, não, foi educação física, ninguém dá muito valor. E hoje em dia é fundamental, nesse momento, as lives de yoga, as lives ligadas a exercício físico, tudo isso está ajudando as pessoas a se manterem numa melhor condição física. E isso sem falar que estamos nas mãos dos cientistas, que também foram desprestigiados, perderam suas bolsas, tiveram suas verbas cortadas. Então, é muito louco você ver isso agora dando essa reviravolta desse tamanho. E você sabe que você estava falando e eu estava me lembrando aqui, algumas professoras minhas de yoga estão dando aulas gratuitas mesmo,
que elas entram em lives, assim, qualquer pessoa pode entrar e ver. E também, de vez em quando, para também ganhar um pouquinho, elas dão aula em Zoom e aí você paga um pouco pela aula. Acho muito legal. Outros amigos que são ó, de artes de dramaturgia, estão lendo poemas, estão fazendo declamação, como monólogos, como se estivessem num palco. Um primo meu fez outro dia uma live, ele disse que vai fazer de novo, acho que segunda-feira, o Peixe, tocando as músicas que ele toca, Peter Gabriel, Paul Olha, Simon, aquelas das antigas, uma delícia no fim de tarde. E meditações, o Ian Meckler, que faz uma meditação incrível. E o que eu acho mais bacana, Leilani, eu queria que você comentasse, porque eu vi que você também defendeu aí o projeto da CUFA, né, de mães ajudando. Tem muita coisa bacana, tem. solidária, nessa área de filantropia e de solidariedade. Eu tenho tentado dar destaque para isso e eu vi que você deu também, né? Tem sim, é muito bonito. Eu acho que nesse momento o que a gente percebe é a importância do outro, né? O outro. O outro para te trazer cultura, o outro para te trazer exercício, o outro para te aquietar a mente com uma meditação, o outro que te traz uma comida em casa, o outro que é quem está cuidando do seu parente num hospital. Então, a importância do outro na nossa vida, na vida de cada um. Então, eu acho que é um momento da gente prestar muita atenção no outro, especialmente aquele outro ser humano que está com muito mais dificuldade que a gente. Porque se está difícil para a gente, que tem uma bela estante de livros, um espaço confortável em casa, está muito mais difícil para quem não tem isso, né? Tem gente que não está ganhando nada, né? Tem gente que está sofrendo violência dentro de casa, onde a Flávia Oliveira fez um texto lindo outro dia falando sobre isso, que a casa, que deveria ser o lugar da proteção, que deveria ser o lugar do aconchego, para muitas mulheres é o lugar da violência, é ali que elas sofrem. Então, Nossa, estar confinado em casa é uma coisa gravíssima. Então, uma das minhas atividades, além das atividades domésticas que eu não gosto, mas que eu tive que me adaptar, além das minhas atividades que me dão prazer, que é acompanhar os artistas, Alice Wegman recitando, Antônio Caloni recitando, lendo textos, além de tudo isso, uma coisa que me encanta e me enche de satisfação é participar de projetos de doação. você sabe que a gente aqui em São Paulo tem um grupo de mulheres super bacana, que se chama Melhor aos 50. Começou com um grupo de mulheres que estavam chegando nos 50, depois já entraram mais velhas, mais jovens. Ele é liderado pela Noca Bobrov, a Andrea Bisker, a Melissa e a Patô, e elas conseguiram reunir, através do grupo que tem quase 200 mulheres, 2.000 cestas básicas de higiene para entregar na favela de Heliópolis. Já foram entregues. E agora a meta é chegar a 5.000, inclusive acrescentando também feijão, arroz, algumas coisas de alimentação da cesta básica. Esse é um projeto. Tem um outro projeto super bacana que eu até entrevistei, o Pivo Fisberg, essa semana. Ele está fazendo, ele tinha um ateliê como artista, fazia brindes também, corporativos, e ele começou a fazer máscaras de acetato para os profissionais da saúde. E junto com o filho dele, o Alex Fisberg, que é muito ligado em ONGs, muito articulado em redes, eles conseguiram distribuir já 3.000 máscaras e com dinheiro para comprar matéria-prima de gente que entra. Eu queria falar, o link está na minha bio, se chama benfeitoria.com.br/máscaras corona. E olha que incrível, quer dizer, assim, rapidamente eles se mobilizaram, conseguiram fazer essa vaquinha, crowdfunding, conseguiram que pessoas contribuíssem e já desovaram 3.000 máscaras. E a gente sabe que o Brasil inteiro precisa, né? Tanto São Paulo quanto Rio. Ninguém estava preparado para isso e não tinha estrutura. Os profissionais, muitos estão sendo enviados para casa porque estão já contaminados, né? Não, o brasileiro é bom nisso, né? O povo brasileiro, de uma maneira geral, é bom na solidariedade. Quando ele é chamado a participar, em geral, o povo responde bem, né? É bonito de ver essa questão. É claro que você tem também as pessoas que abusam, que aumentam o preço da máscara, que aumentam o preço da água, que faz safadeza aqui, safadeza ali, que rouba aqui, rouba...
Isso vai ter sempre. Não adianta a gente querer entrar numa utopia de que agora está todo mundo bonzinho porque está sofrendo. Não, não. Safado vai ter sempre, né? Agora, tem um grupo que está lutando pelo bem do outro. E isso é bonito de ver. Aquele projeto do Caco Ciocler, que é o projeto da Lista Fortes, esse é Maravilhoso. lindo. Tem uma admiração profunda pelo que está sendo feito. Maravilhoso. O projeto é o seguinte, ele está tirando um certo sarro da lista Forbes, né, dos melhores das empresas, fez a lista Fortes, que é qualquer empresa e qualquer um de nós pode pegar 1% do seu faturamento líquido de 2019 e contribuir para a causa do coronavírus. E ele conseguiu algumas doações. Aliás, muitos empresários, né, Leilane, estão se mobilizando. É uma coisa muito bacana de ver. Eu não sei como é que está aí no Rio, mas aqui em São Paulo, além da doação do Itaú, que a gente viu, a Cosan, muitos grupos dando, assim, fazendo, se mobilizando. Parece que assim, essa pandemia veio para botar as coisas em ordem. Você não sente, não? Veio para ajustar o mundo. Eu não tenho de cabeça aqui, mas eu peguei outro dia, alguém postou, acho que foi Fafá de Belém, foi alguém que postou, e eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de empresas já participando dessa lista Fortes. Eu chego perto, gente, desculpa, é porque eu sou míope. Então, não, se eu quiser enxergar, eu acabo chegando bem pertinho para ler o que vocês estão escrevendo. Mas alguém falou, acho que é Luiz Murilo, se não me engano, perguntou se a gente sai dessa quarentena melhor. Olha, para ser absolutamente sincera, eu acho assim, mais uma vez, eu brinco, né? Desde que meus filhos eram pequenos, criança tem aquela coisa, os do bem e os do mal, né? E eu acho que o mundo é um pouco isso, os do bem e os do mal. E eu acho assim, quem é do bem, quem tem um mínimo de essência humana, verdadeira, de preocupação com o outro, de atenção com o outro, de compaixão, sabe? De empatia. Quem é assim está usando esse tempo para perceber que as coisas precisam ser mudadas, que é importante a gente rever alguns valores. Agora, eu não acredito, sinceramente, Mona, que as pessoas que não têm essa essência, agora, num passe de mágica, vão sair da quarentena modificadas. Não, não acredito. Me desculpe quem é otimista demais, eu não sou. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que quem é do mal vai virar do bem só porque está passando sufoco. Não, não mesmo. Infelizmente. Bom, acho muito cedo para a gente falar, Leilane. Eu espero que muitos, né, muitos mudem. Eu vi que você gosta de fazer arranjos de flores até para se distrair. No início aqui eu não consigo acompanhar todo mundo que entra, que tem muita gente. Eu vi que o Beto Ribeiro, um amigo aqui que dirige em produtora na Media Land, entrou e ele tinha postado no nosso grupo de jornalistas um site de venda de flores, né, que era de um mercadão que abriu aqui perto, em Pinheiros, e ele abriu e do dia para a noite veio a pandemia. E aí, de repente, eles pediram para as pessoas comprarem, estavam vendendo flor muito barato, e flor é uma coisa que custa caro normalmente, né? Você sabe que em pouco tempo, Leilane, em pouquíssimo tempo, acho que em menos de uma semana, estava escrito, conseguimos vender, desovar todo o estoque que tínhamos, agradecemos todo mundo que contribuiu. Eu estava pensando nisso quando você estava falando da mudança do ser humano em relação a isso. Foi incrível, né? Eu não sei se agora se eles modificaram os preços ou não, mas muita gente entrou e eu sinto que as pessoas estão realmente assim, sabe, tentando assim consertar aqui, consertar lá. Eu vi gente também se mobilizando para fazer a Tânia Otranto, que é uma assessora de comunicação, ela trabalha muito com marcas de moda, com a Osklen, ela reuniu vários deles e eles fabricaram 3.000 máscaras de pano, de tecido, para entregar nas comunidades, porque a gente vê muita gente ainda saindo na rua sem máscara, né? Não, então tem coisa legal, bacana acontecendo. Como você está sentindo? Fala. Eu estou vendo o Kelson aqui. O Kelson é um jornalista que eu conheço, amigo meu da Espanha, uma pessoa que está antenadérrima com tudo, e ele escreveu ainda agora aqui na nossa live que na Espanha eles estão doando flores. Porque o que você falou, flor é uma coisa cara e flor é mais perecível que verdura.
flor, no nosso clima, ela dura 3 dias, 4 dias no máximo, se tiver numa temperatura ambiente. E isso porque a gente não está no verão, entendeu? Um arranjo de flor, nessa época do ano, outono, ele, se não for tropical, os tropicais duram mais. Mas uma flor sensível, mais romântica, tipo rosa e tal, essa vai durar 4 dias, se muito. Então, essa questão da flor, eu consegui que os meus vendedores da CADEG, a gente tem aqui uma coisa, tipo o CEAGESP aí de vocês, tem a Sim. CADEG aqui no Rio. E eu consegui que eles me entregassem em casa. Então, eu faço os arranjos de flor para mim, para matar o tempo, para dar de presente, mando levar na casa das pessoas, de Uber, de táxi. E outro dia, curiosamente, um vizinho meu que viu eu postando arranjos me perguntou se eu faria um para ele. Então, eu estou aqui dizendo para vocês, em primeiríssima mão, que pela primeira vez eu ganhei um dinheirinho com flor, porque ele comprou um buquê que eu fiz. Aí eu achei divertidíssimo aquilo, de vender o meu primeiro buquê de verdade, comercialmente. Porque normalmente eu faço e dou para os amigos, né? Então eu vendi o meu primeiro buquê. Olha só, a gente está dizendo aqui que nessa pandemia, nesse período, muita gente está se redescobrindo, se reinventando. Quem sabe você não vai achar aí um caminho gostoso aí pela frente, né, Leilane? Muito legal. Como é que você está sentindo aí o pessoal no Rio? Eles estão aderindo ao isolamento social? O Rio é muito, né, de bar, de comer na rua, gente na rua, e pessoal, muito comércio de rua, né? O Rio é muito mais para fora do que São Paulo, né? São Paulo é muito mais para dentro. Eu tenho uma amiga que veio de São Paulo, é paulista, e ela fica indignada, porque ela fica assim: meu Deus, você é carioca. Porque eu tenho algumas amigas, muito amigas, aqui no Rio. E que eu nunca fui à casa delas. E elas dizem assim: eu não acredito que você é amiga dessa pessoa há 5 anos, há 10 anos, sei lá, e nunca foi na casa. Eu falei: não, eu nunca fui na casa dela, ela nunca veio na minha. Porque no Rio a Nossa. gente não vai na casa dos outros. A gente se encontra na praia, a gente se encontra na praça, a gente se encontra nas feiras, a gente se encontra no bar, mas a gente não vai na casa da pessoa. Então, o Rio realmente é para fora. Agora, isso faz com que o carioca tenha mais dificuldade. Hoje eu tive que comprar couve, eu precisava comprar couve. Aí eu fui aqui embaixo no mercadinho e falei: quer saber, vou mais um pouquinho até a Lagoa, porque eu moro aqui no Jardim Botânico, do lado da Lagoa. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente na rua. E depois eu vi umas imagens da praia no Rio de Janeiro, hoje é domingo de sol, fiquei muito impressionada com a quantidade de gente na rua. As pessoas estão achando que máscara é vacina. Então vão para a rua de máscara, mas vão para a rua. Então é muito Nossa. estranho, é muito estranho. Obrigada. Isso que o governador pegou a Covid-19, isso que os jornais estão dizendo que o sistema de saúde do Rio já está quase colapsando, né, com 90% de ocupação. Enfim, a Secretaria de Saúde não confirma, mas é isso que a fontes não oficiais estão dizendo, né? E é preocupante. Ainda assim, as pessoas com todos esses exemplos não se tocam que eventualmente é legal ficar em casa. Acho que você sabe o que eu acho, Leilane? A gente tem que pensar nisso como comunicadoras. Essa questão de ficar em casa isolado para achatar a curva não é um conceito que foi aceito e entendido pela população. Você não acha, não? Eu acho que as pessoas não estão conseguindo entender, a grande maioria. É uma pena. O Kelson acabou de escrever aqui que na Espanha, a Espanha é um dos países com mais casos e mais mortes, né? A Espanha está numa situação dramática, ainda. Está melhorando, mas ainda está dramático. Ele acabou de escrever aí que eles estão há 40 dias confinados, não é em isolamento. Que isolamento estou eu, que de vez em quando desço, vou na farmácia ou vou comprar uma água de coco, uma couve, uma laranja, uma cenoura, só as coisas básicas. O resto eu mando entregar a compra de mercado, mas o verde, o perecível, eu vou aqui do lado e compro. Mas na Espanha eles estão há 40 dias confinados. E a gente não entendeu ainda isso. Eu outro dia vi uma imagem que é meio escatológica, mas já que a gente está aqui, tem só 114 pessoas aqui, 113 agora
nos acompanhando, vou contar um segredinho para vocês, que é uma analogia que fizeram de por que achatar a curva para entender o que é o colapso do sistema de saúde, que é simplérrimo. Imagina você numa casa com 8 pessoas, 3 num quarto, 3 no outro, 3 na sala, 9 pessoas. Todo mundo com dor de barriga e um banheiro só. Como é que faz? Esse é o problema. Esse é o problema. É todo mundo tá passando mal com um atendimento só. Então, o que está acontecendo é que se a gente não achatar a curva, a gente vai ter muita gente precisando de um banheiro único. Na verdade, é o nosso único sistema de saúde e muita gente infectada. Ah, mas se for achatada a curva, vai demorar mais tempo a passar. Sim, vai demorar mais tempo a passar. Mas todo mundo que ficar doente vai ser atendido. O problema é que Manaus está chegando numa condição que é pavorosa. A situação em Manaus é proporcionalmente uma das mais sérias. Entendeu? Terrível. Então, E agora o Ceará também, né? Entender isso. Não dá. Tem uma sonora aí do novo ministro da Saúde que chega a ser assustadora. Ele dizendo que o dinheiro que eu vou gastar com um velho é o mesmo dinheiro que eu vou gastar com um jovem. Então eu prefiro gastar esse dinheiro com o jovem. Espera lá. Quer dizer que ele botou preço. Quer dizer que a vida de uma pessoa mais velha vale menos. Eu fiquei muito assustada com essa fala dele. Porque Leilani, parece que esse vídeo não é de agora. É um vídeo antigo que foi falado num outro contexto e que aí viralizou nas redes como sendo uma fala de escolha de Sofia para esse momento. Mas não é de agora. De qualquer maneira, é uma frase em que se você diz que para gastar dinheiro com uma pessoa idosa prefere gastar dinheiro com uma pessoa jovem, é uma questão difícil de você elaborar, né? Especialmente com uma pessoa como eu, que tem 61 anos, que tem tios com 70, com 80, entendeu? E a gente... eu falei outro dia num vídeo que eu fiz, o que aconteceu foi que, de repente, passaram uma régua aí, né? 60 anos para cima virou lixo. É uma loucura isso, né? Você pensa bem, é uma loucura, né? Porque assim, gente, tava todo mundo, principalmente na Globo, tem muito profissional muito bom, né? Muito bom, mais velho, né? Quer dizer, essa cultura, né, da juventude do Brasil. No Brasil nem é mais um país jovem. Eu fui para a Austrália o ano passado, que meu filho está morando lá. Ali sim é um país jovem. Você vê jovem na rua direto o tempo todo. O Brasil ainda se acha um país jovem, mas não é. A média de idade é 50 anos. Mas Mona, o Brasil não percebeu que envelheceu, né? É doido, né? Eu tenho estudado esse assunto verdadeiramente e profundamente, porque, por motivos óbvios, esse assunto me interessa, né? Eu estou com 61, esse é um caminho que eu acho muito importante da gente percorrer, da gente... Deixa eu ver, alguém está dizendo aqui, é um paradigma de emergência médica. Esse paradigma de emergência médica, a pessoa que está escrevendo aqui, eu entendo se você diz assim, se eu só tenho um respirador. Eu sei que isso é uma escolha de Sofia, tá? Isso já aconteceu na Itália, isso já aconteceu na Espanha. Mas não foi esse o parâmetro que foi usado. Se eu só tenho um equipamento. É só pegar a fala e ler a fala. A fala é o dinheiro que eu gasto e o dinheiro que eu gasto. Bom, mas enfim, deixa esse assunto para lá. Estávamos falando... Eu vi que meu primo Peixe entrou aqui, eu estava vendo, falei, nossa, ele entrou, eu citei a live dele, né? Que disse que ia ter uma outra live segunda-feira. Eu falei, toca Moraes Moreira, por favor, que é tão lindo, tão alegre, que a gente perdeu essa semana. E aí eu também perdi a sua fala, o que você estava falando, assim. Mas não faz mal, não faz mal. O assunto é o que não falta. Pode puxar outro aí que a gente fala. Ai, olha só. Das minhas flores, alguém falando aqui. Eu queria te perguntar, Leilani, de outra coisa, que é o seguinte, que eu acho que nunca é tarde para a gente falar, né? Que é de fake news. Porque a gente sabe que, desde que, enfim, o Trump se elegeu nos Estados Unidos, o Cambridge Analytics mostrou naquele filme Privacidade Hackeada como dados foram usados, né, pelo Facebook
para viralizar mensagens específicas para as pessoas. E a gente percebe que nesse momento trágico da humanidade, do planeta, não é só do Brasil, tem muita fake news sendo espalhada. E você agora, pouco tempo atrás, no início dessa live, brindou a ciência, e graças a Deus, né, eu também sou super ciência, tenho minha espiritualidade, minha religião, mas eu sou muito ligada em ciência e pesquisa, e a gente vê muita fake news sendo espalhada. O que você acha disso? Eu acho absurdo. Eu acho que fake news devia ser... Na verdade, fake news é uma coisa criminalizada. Você pode instaurar um processo, né? Da lei da Carolina Dickmann, dependendo do nível da agressão ou do nível da mentira, né? Tanto que o Twitter agora está punindo pessoas que têm determinadas postagens. Então, você tem vários níveis de fake news. Você tem as que as próprias redes sociais estão punindo. Você tem aqui as pessoas acreditam e que supostamente não faz mal, né? Toma chá, que o chá combate o vírus. Gente, isso é uma bobagem absurda, né? Eu lembro que no começo dessa pandemia, quando eu ainda estava trabalhando, eu entrevistei uma médica, entrevistei vários médicos. Mas uma das médicas me disse claramente, ela disse, Leilane, eu recebo fake news de outros médicos. Olha que loucura isso. Uma médica recebendo fake news de colegas dela. Então, quer dizer, isso é um absurdo em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu acho que fake news é uma coisa que tem que ser combatida. Eu acho que as pessoas têm que... Ok, recebi uma mensagem, vou ver o que é isso. Eu não repasso nada. Não repasso nada. Porque eu não Aliás, e a minha informação quando eu preciso confiar numa informação, eu disse que tenho 63, não, meu amor, eu tenho 61. Só corrigindo aqui, eu não tenho o menor problema com idade, eu digo claramente, eu tenho 61. Mas, enfim, eu acho que fake news você tem que combater com polícia e as pessoas... Isso precisa de um amadurecimento. A internet é uma coisa nova. Então, as pessoas se apaixonaram, se embebedaram. E aí vão ali bêbadas, repassando coisas como bêbados. Entendeu? E isso é uma pena. Outra coisa rapidinho, que alguém me lembrou aqui, que eu estava falando quando a gente parou, sobre o envelhecimento do Brasil. Sim. É uma coisa que eu estou verdadeiramente estudando. Hoje, Mona, nós temos 7,5% da população acima de 60, tá? Em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, logo ali, nós vamos ter 14,5% da população acima de 60. Ou seja, não é à toa que foi feita a reforma da Previdência. O país está envelhecendo numa rapidez assustadora. Nós não somos mais um país de tão jovenzinhos, sabe? A gente tem que abrir o olho para isso. A Previdência mudou por isso e a gente tem que começar a trabalhar arquitetura das cidades, urbanismo das cidades, convivência e, basicamente, um respeito social. Porque eu costumo dizer o seguinte, a única coisa que une eu que estou no Rio, você que está em São Paulo, quem está em Manaus, no Espírito Santo, na Austrália, nos Estados Unidos, no Uzbequistão, quem é branco, preto, asiático, gay, lésbica, travesti, trans, a única coisa que nos une a todos é que quem não morrer vai ficar velho. Quem não morrer vai ficar velho. Não tem outra alternativa. Então é o seguinte, vamos tratar bem os velhos, porque um dia, se você não morrer, você vai chegar lá. E como é que você vai ser tratado? Como é que você quer ser tratado? Então, bora praticar isso agora. Eu espero até que essa pandemia e essa situação traga essa conscientização. A gente vê que na cultura oriental, por exemplo, existe um grande respeito, né? O velho é a pessoa que tem sabedoria, é o cara que já viveu, que tem referências, que tem repertório. E a gente sabe que para jornalismo também é assim, né? A gente tem mais estrada, você tem mais experiência, você já viu coisas parecidas, enfim, coisas similares, tragédias, olha, quanta coisa trágica a gente já cobriu.
Eu acho, espero também, Leilane, você falou que muita coisa seja revista, inclusive essa questão do emprego, né? Porque realmente, assim, tá, um emprego para jovem, precisa de emprego para mais idoso também, né? Porque tem muita gente boa com 60, 61, 64, 65, que não é velho. Hoje em dia a gente vive até 90, 100, uma senhora viveu até 109, 110 anos, né? Quer dizer, isso tem que ser olhado também. Espero que esse momento, além de ser um momento de reflexão interna de cada um, seja também um de reflexão das sociedades como um todo, né? Agora, eu queria falar uma coisa muito importante, Leilane, eu queria que você reforçasse também, que é a questão da checagem dos fatos, porque eu não paro de receber, Mona, é verdade isso? O que você acha disso e tal? Gente, não repasse o WhatsApp, tente checar de que fonte que veio isso, se saiu em algum órgão de imprensa conhecido, alguma televisão conhecida, algum jornal conhecido, tem agências, né, que é aquela agência Lupa, que checa fatos, tem o Estadão Verifica, acho que o Globo tem uma também. O Globo tem um fato ou fake, o Globo tem fato ou fake. Então, tem muitas coisas, cheque antes, porque o WhatsApp é o maior lugar de disseminação de fake news. E a gente tem que falar isso porque a imprensa também, nesse momento, já estava antes com a polarização, mas agora também, né, Leilane, você também, como eu, é vítima de ataque, internet e tal, sofre com a polarização, e tem muito robô, tem muita coisa fake, tem outro dia eu falei, acho que bloqueei uns 50 num dia, assim, falei, o Twitter tem que tomar uma atitude, é uma rede que eu já nem entro mais, de tão desgostosa que eu tô, no começo você conhecia, tudo bem, tinha umas graças, isso já não acontece mais, é o lado ruim da internet, né? Muito ruim, né? Eu acho que assim, que a gente tem que reforçar isso, quem é a fonte, quem é o jornalista, né? Eu acho que é o seguinte, quem quer uma informação segura sabe onde buscar. O mais, eu acho que é gravíssimo você criar fake news, mas é muito grave também você espalhar. É muito grave você espalhar. É irresponsável, entendeu? Porque aquilo vai se espalhando de uma maneira absurda. Agora, a gente sabe que isso não é feito ingenuamente. Não são fofoqueiros. Tá vendo uma fofoca danada. Quando é ligado até a um caso amoroso de uma estrela da televisão, você pode dizer que é fofoca. Mas quando é maldade, quando é fake news, deturpação, alteração, com o objetivo de denegrir alguém, isso não é fofoca. Isso é criminoso, isso é feito propositadamente numa estrutura armada para isso. E aí é um caso de polícia, quer dizer, só a polícia pode agir, né? Uhum. Leilane, a gente falou muito rapidamente sobre a CUFA, a Central das Favelas. Queria que você me contasse um pouquinho como é que você vê. Eu vi outro dia imagens de um pessoal muito articulado, não sei exatamente em qual favela que era, mas as comunidades estão reagindo. De que forma você está vendo como as comunidades estão reagindo frente à pandemia? Olha, eu acho que a pandemia está chegando agora, né? Assim, numa situação mais grave. Essa doença é uma doença, todo mundo sabe disso, já foi falado, já foi comentado, analisado. É uma doença de classe média, que chegou com os ricos da Europa. E tanto que a primeira grande onda de movimentação nos hospitais era dos hospitais particulares, nas clínicas de saúde particular. E agora é que a coisa está chegando ao sistema de saúde público. Então, essa é a grande preocupação. 75% da população brasileira depende do sistema de saúde público. Então, essa é a grande preocupação. Não temos como atender esse número todo de pessoas. Voltamos àquela velha imagem da casa com 3 quartos, 9 pessoas e um único banheiro. Essa é a imagem que, para mim, é perfeita, entendeu? Agora, eu tenho contato com o Renê Silva, do Complexo do Alemão, doei para eles, participo de campanhas com eles, e não é agora na pandemia, não. Eu participo de campanha do Ovo de Páscoa, eu participo de campanha de Natal, eu participo de campanha com o Renê, não é de hoje, entendeu? Porque essa coisa também, esses problemas das comunidades não nasceram agora. São piores agora. Mas esses problemas existem, são aí
nossos companheiros e estão ao nosso lado. No Rio de Janeiro, então, eles estão ao nosso lado mesmo, né? Então, eu sempre que posso, eu participo, eu me envolvo, eu quero saber de que maneira aquele grupo pode merecer a minha atenção. Então, eu conheço o Renê, eu conheço gente na Maré, eu conheço gente na Rocinha, participei de entrega de cesta básica na Rocinha, e o pessoal da CUFA é um pessoal mais organizado. A CUFA é uma entidade, porque isso também é muito importante. O Renê é mega organizado também. É muito importante que esses grupos... Aí em São Paulo vocês têm um grupo em Paraisópolis maravilhoso. Eu botei uma vez uma galera aqui daí de Paraisópolis no meu jornal, na edição das 6, falando sobre atividades, empreendedorismo dos negros, da periferia. Cara, coisa mais linda do mundo a ação desses jovens. É muito bonito. Então, eu acho muito bonito você ver esses grupos se apropriando do seu próprio discurso e das suas ações. Eles estão verdadeiramente com a consciência de que eles têm que agir. Porque se for esperar o governo agir, se for ficar reclamando, não vem. Então, o bonito é... Agora, o que precisa? Precisa que nós, que vivemos ao lado dessas pessoas, possamos fazer algumas coisas também. Por exemplo, tem uma coisa básica, Mona, que me deixa absolutamente indignada. E isso é uma coisa pré-pandemia. Não tem nada que me deixe mais indignada do que parar num sinal. Às vezes eu paro num sinal, vem uma pessoa vender alguma coisa ou pedir algum dinheiro. Eu abro o vidro do meu carro e digo, não, muito obrigado, eu não quero comprar. Ou então, não, obrigada, me dá só 2. Ou então, não, muito obrigada, hoje eu não posso. Mas eu falo com essa pessoa, eu olho para ela, eu sorrio para ela. Eu vejo carros ao meu lado que fingem que aquilo ali não está acontecendo. Eu vejo motoristas com o olho fixo para frente, como se aquela pessoa não existisse. Isso é de uma crueldade, isso é de uma... Eu acho isso abjeto, eu acho isso cruel, eu acho isso... O que custa você olhar para a pessoa e dizer... Se você tem medo de abrir o vidro, eu entendo que tem gente que tem medo de abrir o vidro. Mas então olha para a pessoa e diz... Não, obrigada, valeu. Ó, obrigada aí, fica com Deus. Qualquer coisa, mas olha para a pessoa, olha para ela, porque às vezes é só isso que ela quer, que você olhe para ela. Eu conheço, no meu caminho da Globo, tem um menino que eu conheço ele desde que ele não batia na janela do meu carro. Eu tô na Globo há quase 40 anos, né, Mona? Esse menino era um tisco de gente. Ele não chegava na janela e ele chorava. Eu passava de carro, vinha ele com um ranho no nariz chorando. E eu dizia para ele, se você parar de chorar, eu compro o que você está vendendo. E aí ele já chegava perto de mim, ele começou a entender isso, ele já chegava perto de mim mais espertinho. Aí eu ia lá e comprava. Eu vi esse menino crescer. Aí ele ficou com 19 anos e a gente arrumou um emprego numa padaria em frente à Globo para ele. Todo mundo conhecia ele. Esse menino cresceu, ele tinha uns 5, 6 aninhos. Quando ele fez 19 anos, ele era um galalau desse tamanho e continuava no sinal. Oi, tia, tudo bem? Aí a gente conseguiu um emprego para ele, entendeu? Então eu acho que essas coisas você tem que estar atenta, você tem que perceber esse povo ao seu redor. Não dá para fingir que isso não existe. Ou para doar na pandemia e quando acabar a pandemia, dizer, ok, fiz minha parte, doei, tudo bem. Não. Leilane, muita gente aqui falando aqui que sente falta de você no jornal, na Globo News. Seria bom até você repetir quais são os horários, que a gente não falou disso, que você está entrando, que não é só no Jornal das 6. Eu vi o Dr. Marcos Knobel, que é um dos vice-presidentes do Einstein, com quem eu já fiz live. E quero fazer até aqui pelo Instagram, ele entrou aqui dizendo que era perfeita a sua colocação em relação a não olhar para a pessoa que está lá no farol e fecha o vidro e fica olhando para frente, quer dizer, não ter empatia, não se colocar no lugar do outro. E muita gente, entrou uma pessoa da Irlanda, um outro do Ceará, do Mato Grosso, falando de como está grave os casos, né? E o doutor, um pouco antes da gente entrar, eu troquei uma mensagem com o doutor Marcos Knobel para entender em que lugar
da curva a gente está, né? Nessa subida da curva. E aí ele mostrou um gráfico mostrando que a gente está no comecinho da subida. Quer dizer, ainda tem assim, ali tem chão para subir. E como muita gente falou aqui, é que é muita gente mesmo dizendo assim, mas tem gente achando que é politicagem, que é os governos querendo aparecer, querendo mostrar serviço. Quer dizer, ou seja, a gravidade da coisa, nem com as imagens da Itália, nem com o que aconteceu lá fora, ninguém vai ficar expondo cenas cruéis dos hospitais, de necrotério, ninguém vai ficar mostrando isso na televisão, mas será que é preciso mostrar isso para as pessoas inconscientes que saem às ruas, se conscientizarem de que é grave, que a gente não está inventando? Aí alguém ainda disse aqui também, não dá mais para acreditar em jornalista, nem sei mais quem falou, porque muita gente correndo aqui, não dá. Não acreditar em jornalista deve ser do mesmo povo que não acredita em vacina, meu amor. Tem um povo que não acredita, ponto. Vai fazer o quê? Olha, eu fico vendo esse movimento anti-vacina. Tem gente que não dá vacina. O Brasil perdeu o selo de país livre do sarampo porque um movimento na internet, no Facebook, no Diaba 4, contra a vacina. Aí eu te pergunto, agora tá todo mundo de joelho implorando uma vacina. Pelo amor de Deus, gente. E aí, quando tem a vacina de sarampo, a pessoa não dá no filho dela porque ela ouviu dizer no WhatsApp que é melhor não dar. Eu não tenho muita paciência para essas pessoas, não, sabe? E eu acho assim, a gente vive uma situação diferente do resto do mundo, né? A gente sabe que a nossa pandemia tem características específicas. Então, eu vi alguém escrevendo aqui perguntando o que a gente tem que fazer para convencer as pessoas a ficar em casa. Olha, é isso que a Mona falou. Se essas pessoas não têm um mínimo de percepção de usar o que é o ser humano, qual é a diferença do ser humano para o animal? É que ele percebe, ele pensa, ele vê a experiência do outro e ele diz, isso eu quero, isso eu não quero, né? A gente vai ou pela imitação ou pela rejeição. Então, a gente está tendo o privilégio de ver o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em tem bons exemplos. Você tem Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, você tem Coreia do Sul, você tem Taiwan. E, curiosamente, países dirigidos por mulheres estão com um número infinitamente menor de vítimas e de contaminados do que países dirigidos por homens. Isso eu tenho um maior orgulho de ser mulher, uma alegria, um prazer, uma satisfação enorme de ver as pessoas que eu admiro fazendo um bom trabalho. E tem muitas mulheres em comando sério fazendo um ótimo trabalho. Então eu acho que a gente tem esse privilégio, a gente tem que olhar para o lado e dizer, eu não quero isso para mim. E aí, uma última coisa, porque eu sei que a gente já está mega atrasado. Eu acho o seguinte, o Brasil vai começar agora uma fase em que a gente olha a Covid, a gente olha o coronavírus e a gente vê as estatísticas, né? A gente ouve falar, na Itália morreram tantos, na Espanha tem não sei quantos infectados, no Brasil... Agora, Mona, tá deixando de ser uma estatística aqui no Brasil, tá deixando de ser número. Agora, a infecção, o coronavírus, está ganhando rosto e nome. Eu tenho pelo menos 9 pessoas que eu conheço que estão infectadas. Essas pessoas têm nome, sobrenome, são minhas amigas, eu conheço. E essas pessoas... Então, a doença está chegando aqui do meu lado, do seu lado, do lado de todo mundo que está aqui escrevendo. Todo mundo daqui a pouco vai conhecer alguém que teve, ou que tá, ou que conhece alguém que tem. Então é o seguinte, as pessoas vão começar a se dar acordo um pouco tarde, mas elas vão cair na real. Talvez nesse momento as pessoas se deem conta, né? Eu sempre falo assim, ninguém estaria construindo o hospital de campanha, que é um baita do investimento,
esses hospitais que foram, aliás, no Rio vai ficar pronto até o dia 30, né, se não me engano, mas aqui em São Paulo, os que foram construídos pelo Einstein e pelo governo lá no Anhembi já estão prontos, e eles saíram na frente fazendo, mas ninguém está fazendo isso assim, por vontade de brincar, é um investimento, né, e o investimento poderia ser feito, as pessoas estão correndo atrás para não ter que correr mais atrás do prejuízo, né, é incrível, né, mas é o que você falou, as pessoas, como fazerem as pessoas se conscientizarem, não sei, né, quando chegar perto, talvez, né, eu vi uma matéria outro dia super triste de uma família que perto tinha perdido 3 pessoas na mesma família, aqui, uma matéria aqui no SPTV, uma loucura. Leilani, como você falou, a gente está chegando perto do fim, infelizmente, a live dura só 1 hora, a gente foi andando, falando um pouco de tudo. Eu queria só você contasse aqui para o povo. A gente não conseguiu, né? A gente estourou o Não nosso conseguimos. Aproveitar, né, que a internet é livre, mas eu queria dizer para quem entrou agora que a Leilani sempre entra às 18 horas, no jornal que era que ela fazia antes na Globo News, mas também está entrando no estúdio, né? No estúdio I. Eu entro quando dá, Mona, porque assim, o que eu faço, o Jornal das 18 ficou muito prejudicado porque ele, bom, pelo menos antes, quando era o Mandetta, né? Tinha aquela entrevista coletiva que sempre acabava entrando por dentro do nosso horário. Então, às vezes a gente conseguiu, eu tenho essa parafernália para entrar de casa, mas às vezes a gente conseguiu, mas às vezes o jornal estava muito espremido e eu não conseguia entrar. Mas a semana passada eu entrei 2 vezes, segunda com o Moraes Moreira, sexta com o que fazer para ficar em casa. Então eu entro sempre que posso. Outro dia entrei com a maravilhosa Maria Beltrão, que eu amo de paixão. O Estúdio I tem aquele time que eu tenho paixão. Otávio Guedes, Marcelo Lins, André Trigueiro, Daniel, amo todo mundo. Então, e a minha equipe, que eu amo, beijo para todo mundo. E quando dá, eu entro. Queria fazer um parênteses para falar com a Laura. Letícia, tô mandando beijo. A Letícia é a filha da Laura e ela é uma menina especial para mim, para o meu coração. Ela esteve lá na Globo me conhecendo. Tudo que ela queria na vida era passar lá no estúdio. E aí a gente deixou ela ir lá. Ah, que legal. E a gente não falou, você está completamente sozinha? Você está com seu filho, netinho? Não. E o neto? Você vê o neto? Eu tenho um neto, Francisco, de 5 anos, que faz um ano. Faz 5 anos mês que vem. E filho do meu filho mais velho, que já tem 38. E tem o Bernardo, que tem 31, que está no sítio da gente, foi para a Serra, ficar em quarentena na Serra. E aí eu tô sozinha em casa, eu e minha gata Marina. E se exercitando, como sempre, que a Leilani sempre foi mega, né? Para aguentar aquelas 2 horas de pé, ela fazia mega exercícios e tudo mais, corrida. O que você está fazendo agora? Olha, eu vou pro play do meu prédio, que não tem ninguém. Vou bem cedinho e faço meus exercícios lá, que é para não pirar. Eu preciso suar, Mona, eu preciso suar. Legal, Leilani. Bom, foi um prazer falar com você. A última vez que a gente fez uma viagem grande, a gente foi para Amazonas. Lembra, no Rio Amazonas? Uma viagem, um lugar muito legal, Hotel Ariaú. Foi lindo. Te reencontrei de novo no Rio, uns anos atrás, e agora reencontrar por você aqui virtualmente foi muito legal. Acho que é sempre uma delícia te ouvir. E com certeza, não só o seu fã-clube, mas outras pessoas que me seguem, que entraram, gostaram, que eu só vi flores, aplausos. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui e dizer que sempre que a gente puder, a gente volta. Eu vou fazer uma outra live na terça-feira pela Unibis Cultural com o músico, compositor, diretor da USESP, Arthur Nestrovski. Vai ser às 6 horas da tarde. Eu amo o Arthur. Diz que eu mandei um beijo para ele. Lindo, uma graça, assim, bárbaro. O Arthur, ele teve que reformular toda a programação da USESP, enfim, muita coisa a falar com o Arthur também. Veja, no teu horário, 6 horas da tarde, é o horário que você entra no ar, né? Mas quem estiver aí nos ouvindo, até porque a live no Facebook fica, né? Ela fica lá. E quem quiser contribuir naquele projeto das máscaras, é só entrar no link da minha bio e lá também nas minhas postagens tem muitos projetos bacanas que a gente está ajudando e estimulando aqui. Leilani, fica bem, stay safe at home. Né? Agradeço a você pelo convite, agradeço a todo mundo que entrou aí, que mandou coisinhas, mensagenzinhas. Sinto a gente não ter respondido a todo mundo. Muito obrigada. E assim,
é aquela coisa, acabaram de me lembrar aqui, eu tô isolada, tô sozinha, mas eu nunca tive tão conectada com tanta gente. Por exemplo, há quantos anos a gente não sai para conversar? Tem alguns anos, né? Tá vendo? Pois Agora é. estamos conversando. Não, Gente, muito obrigada. eu deixei de ir ao Rio nos últimos anos, por tudo que estava acontecendo de violência e tudo mais. Mas agora estamos nos reconectando. Não foi só com É você, assim, eu isso. não tenho ido ao Rio. É isso. Tchau, gente. Então, até a próxima. Obrigada. Fiquem em casa para a gente achatar essa curva. Até mais. Obrigada por todo Beijo. mundo. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada.